E aí, entre amigas, quem vos fala é Guilherme Sena. E Davi Lucas, e hoje aqui a gente está na participação especial com as nossas mães, Milene Nader e Karina Fonseca, para apresentar o podcast do Dia das Mães. Uau! É, É nós hoje do lado de cá, amiga. sejam muito bem-vindas vocês que estão assistindo o podcast aqui, e também sejam muito bem-vindas vocês, nossas convidadas, nossas queridas mães. E vamos aqui iniciar com a primeira pergunta. Nós queremos primeiro agradecer, né? Pois é, deixa a gente agradecer você. Ei, deixa eu te falar, me entregaram um lencinho. Pô, olha aqui, ó. Não sei pra quê, tu vai chorar? Pois é. Será? Tudo surpresa aqui pra gente hoje. Minha gente, vamos ver, né? Vamos Será ver. que é dia de chorar hoje, amiga? Sei não, vamos beber água. Vamos beber água enquanto gente. isso. Davi, Gui, manda aí. Tão lindos, não tão, gente? Eles estão na mesma paleta que a gente, São olha só. E a gente não combinou, né? A minha primeira pergunta para a senhora é: como foi a sua adolescência? Ai, meu Deus. E agora? A minha adolescência, na verdade, assim, todas as fases da minha vida, eu entendo que foram fases muito felizes, apesar de todas as lutas enfrentadas, a luta familiar e tudo mais. Eu não morava aqui em João Pessoa, né? Eu morava em São Paulo. Toda a minha fase de infância e adolescência foi morando lá com os meus pais, minha família foi para lá comigo muito pequenininha, bebezinha, aos 2 anos de idade. Então foi lá, então enfrentamos muitas lutas como família, né? Mas mesmo assim eu tenho muita gratidão no meu coração pela minha fase de adolescência, pelas amigas que algumas eu carrego até hoje, tenho laços aí de amizades desde a minha época de adolescência. Só que tem um detalhe da minha adolescência que foi diferente da de vocês, e eu preciso falar. Na minha adolescência eu não conhecia verdadeiramente o Cristo que vocês conhecem hoje. Então, eu digo para vocês, né, que vocês aproveitem aí muito mais. Aí já vou virando mãe aqui já. O conselho de mãe, né? A fase de vocês, eu acredito que esteja sendo muito mais linda e muito mais proveitosa do que a minha, porque vocês têm a liberdade que eu não tinha na minha época, porque realmente eu não tinha o conhecimento desse Cristo maravilhoso que vocês têm. É isso. Amém. E, bom, uma segunda pergunta. A senhora se parecia comigo? Não no aspecto físico, mas sim na personalidade, no jeito. A senhora se parece comigo? Na verdade, eu me pareço com a senhora na sua adolescência? Eita, que perguntas, né? Que eles, elaboraram bem, viu? Mas sim, eu acho que em algumas coisas, eu vou dizer o quê? O Guilherme, eu acho ele bastante tímido. E você sabia que na minha adolescência eu era uma adolescente tímida, né? Essa coisa que eu tenho hoje, mais do também. meu lado Bem sanguíneo e tímida. tudo, né? Foi aflorando com o amadurecimento, né? Com o tempo. Mas quando eu olho para você hoje, que eu vejo você assim, com muitas situações em que eu vejo você, mamãe, como é que eu vou chegar lá? Como é que vai ser? E tudo mais. Eu tinha essa mesma insegurança, essa mesma timidez que você tem hoje. Gostava muito de esportes, né? Que é uma coisa que você gosta muito, né? Se identifica aí com o seu lado esportivo. Eu gostava também, mas no meu era vôlei, né? Eu jogava muito vôlei. E o seu é o futebol, né? Entre outros, basquete e tudo mais. E pronto, eu acho que eu me identificava com isso. Agora, eu acho que você é muito mais inteligente do que eu, filho. Muito mais inteligente, assim, nos estudos e tudo mais. Eu tinha dificuldade, né? Sempre tive. Eu também tenho. Mas, assim, eu tinha que me dedicar muito, por exemplo, na questão de cálculos. Ai, cálculos, filho. Pronto, cálculo. Pronto, a dificuldade que você tem em cálculos eu também tinha. Caramba. Mas eu nunca parei para pensar o quanto a gente se identifica. Eu me identifico muito, muito mais do que eu imaginava. Que bom para pensar nisso agora. Pronto, já vou começar. É isso. Agora eu vou perguntar o que você aprendeu comigo. Meu Deus, o que eu eu vou. aprendi São com perguntas você? diferentes. Você veja Ela estava esperando responder isso. para responder a mesma coisa. Gente, eu preciso falar isso. A gente não tem nem ideia do que eles estão perguntando. A gente não faz ideia do que eles estão perguntando, entendeu? É tudo novidade aqui. Vamos lá. O que eu aprendi com você? Meu Deus, o que eu aprendi com você? São tantas coisas, filho. Bom, a primeira coisa, eu aprendi a ser mãe de menino. Porque antes de você, eu tinha aprendido a ser mãe de menina.
E eu sempre tive um sonho de ter um filho. Eu sempre imaginei um menino, não que eu não quisesse uma menina, mas eu sempre imaginei que quando eu tivesse um menino, ele ia andar de macacão, sabe aqueles macacõezinhos assim, só com o negócio, sem camisa? Era assim, eu imaginava o meu menininho andando assim. E foi assim, Davi. Desde pequenininho, muito alegre, muito sorridente, muito conversador com todo mundo, até pegando um pouco do gancho da pergunta anterior, muito parecido comigo nesse ponto, de conversar com todo mundo, e eu sempre gostei muito disso. E no dia a dia, eu acho que o que mais me chama a atenção em você, filho, que é o que eu aprendo com você, é a persistência. Quando você decide que você quer algo, você luta por aquilo. E você vai buscando estratégia, você é estrategista. Você busca, você olha, eu quero tal coisa, então eu vou pensar como é que eu vou chegar lá e como é que eu vou fazer. Isso eu acho que eu aprendo muito com você. Eu não era assim, tenho aprendido a ser e eu admiro muito isso em você. Em várias coisas eu vejo você fazer isso. Inclusive quando ele pensa assim, ó, olha, as notas são assim, então vou tirar X nota, porque depois lá eu sei que eu posso tirar as Y. Ele faz o cálculo do ano, das notas dele já do início do ano, entendeu? Qual é a prova que ele vai se dedicar mais ou menos. E na vida pessoal é assim também, na vida amorosa foi assim também, né? Que hoje ele tá namorando e ele lutou muito por isso também, ele investiu nisso, persistiu. Então, eu acho que eu admiro muito isso em você. Isso é o que eu aprendo muito com você, é isso, a questão da persistência. Quero ser persistente, que nem você, quando eu Que crescer. lindo. E agora, a segunda pergunta. Você já teve medo de falhar comigo? Todo dia. Todo dia. Eu acho que esse é um grande... Não posso dizer assim um medo, porque não é algo que me paralise. Mas eu acho que é um grande desafio de toda mãe. Falhar com os filhos. De repente, não deixar algo que deveria deixar, ou deixar algo que não deveria deixar. Será que eu falei certo? Será que eu agi certo? Isso é algo que eu acho que não sei se toda mãe, mas eu sei que comigo sim. Eu sempre me pergunto, será que eu estou fazendo certo? Será que eu dei o meu Que é melhor? responsabilidade, É né, muita Miss? Vocês não têm responsabilidade. noção É. da responsabilidade que a gente tem, Porque né? assim, aquela pergunta, eu não respondi essa pergunta porque não veio para mim, mas a questão da adolescência, só eu sei como eu fui na minha adolescência. Então, assim, eu gostaria que eles fossem diferentes. Graças a Deus são. Amém. Graças a Deus, Davi é um menino Amém. que ele é dedicado às coisas do reino, se dedica às coisas do Senhor, busca. Então, assim, se eu fosse pensar em algo assim, o que você se arrepende da minha vida? Acho que eu só me arrependo de não ter conhecido Jesus antes. Eu queria ter conhecido ele desde pequenininho, assim, da forma que eu conheço hoje. Eu acho que isso é sensacional. Então, assim, eu acho que o que eu aprendo muito com você mesmo, focando na pergunta, é essa questão da persistência e a questão do falhar. O medo é fazer algo errado, não te ajudar a ser tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus tem algo especial para a tua vida. E eu, como mãe, eu tenho essa tarefa de te ajudar a ser tudo aquilo. Então, esse é acho que é o grande desafio. O medo de falhar, acho que é nesse ponto. Peraí, deixa eu tomar água antes. Tá, beleza. Respira. Tá satisfeito com a minha resposta, meu filho? Tô satisfeito. Ah, então tá bom. Fala, filho, fala. Tá, mais uma pergunta pra senhora. Bora. Teve algum momento em que a senhora precisou confiar em Deus por mim? Sim. Muitos. Como o Milene bem colocou agora, puxando também, né? A gente tem medo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente carrega, né? As mães carregam uma responsabilidade muito grande, né? E tiveram alguns momentos em que minha única saída era confiar em Deus. Principalmente quando a gente fala, vou começar a chorar já agora. Quando a gente fala de enfermidades, né? Tem coisas que eu não posso resolver com a minha própria mão. Eu faço o possível, mas Deus é quem age conforme a vontade e o querer dele. E diante dessas situações de você bebezinho, o meu primeiro bebezinho ali, que tinha intolerância à lactose, nós não sabíamos o que era, e aquele bebê que cada mamadeira que tomava vomitava, e que teve que
parar de mamar muito cedo. Eu amamentei o Guilherme por apenas 6 meses e eu saí do consultório com a médica falando assim, olha, o seu leite realmente está fazendo mal a ele. Eu não aumentei nem um Então, mês e meio, amiga. Então, a partir de hoje, Foi. e aí foi um rompimento para mim, eu estou falando de alguns momentos, né? Mas esse processo da intolerância à lactose foi muito difícil para a gente. E aquele rompimento da amamentação, para mim, porque assim, eu tinha um sonho de amamentá-lo por muito tempo, né? E aí, glória a Deus por esses 6 meses, né, que a gente conseguiu ter esse vínculo, né, de mãe e filho, e eu sei que nem todas as mulheres conseguem, mas a gente conseguiu, mas para mim aquele rompimento foi muito difícil, aquele processo daquelas alergias que aquele bebezinho tinha, era muito difícil, e depois, já entrando aí na sua fase final da infância e adolescência, a gente passou por uma situação também muito difícil, né? Que foi a descoberta da epilepsia do Guilherme, que hoje eu acredito muito que, para a honra e glória de Deus, ele se encontra curado. Amém. Mas para nós foi um momento muito difícil. E ali minha única saída era confiar em Deus. E aí Deus nos ajudou, como sempre, né? A romper aquele processo difícil que nós estávamos passando. E nos apresentou as pessoas certas, os profissionais certos, os amigos, a igreja que orou por nós naquele período, os nossos líderes que estavam ali preocupados e segurando as nossas mãos naquele momento ali, os nossos líderes espirituais, né? O pastor Sérgio Samara esteve conosco naquele processo todo e toda a igreja, né? Então, assim, são muitos os momentos em que eu tenho que simplesmente confiar em Deus, porque tem coisas que realmente nós, como mães, não conseguimos com a nossa própria mão. E principalmente, falei aqui da questão da enfermidade, mas eu também estou lembrando, né? Confiar que Deus também, nós fazemos a nossa parte, instruindo eles, né? Quanto a caráter, né? Quanto à integridade, mas nós sabemos também que tem um Deus os guiando, né? Que o Espírito Santo os guia. Nós fazemos a nossa parte ensinando, mas nós confiamos também que Jesus tem o melhor para cada um de vocês e para você, filho. E vai sempre, quando mamãe não estiver por perto, ele vai sempre te guiar aí pelos passos dos caminhos retos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora uma mais assim. Mas Qual assim, foi o dia mais difícil que você já viveu como mãe? foi silêncio. Um minuto de silêncio. A gente só pode ligar a vocês isso, né? Porque eu tô não, mas perguntando tem assim a porque, ver. né? O dia que eu vi, como mãe, né? O dia mais difícil que eu vivi como mãe foi o dia que eu precisei conversar com vocês sobre a questão do divórcio. Sentar com você e com Sofia e falar que eu e seu pai estaríamos nos divorciando. Para mim, aquele acho que foi o momento mais difícil por conta de todas as dúvidas que vieram na minha cabeça. Ainda bem Como que é que vai ensino ser veio. agora? Como é que eu vou falar? Como é que eles vão receber? Como é que eu vou cuidar dessas duas crianças, porque eram duas crianças, como é que eu vou cuidar disso, como é que eu vou assumir isso, né? Como é que eu vou mantê-los, porque a minha preocupação era assim, como falar de uma forma que vocês não tivessem prejuízos emocionais, porque é algo que é tão difícil passar por um processo de divórcio sem prejuízos emocionais. Então eu acho que o momento mais difícil da minha vida como mãe, eu acho que foi esse. Foi falar sobre esse assunto. Foi bem, bem doloroso, bem dolorido. Mas Deus esteve com a gente, né? E nos sustentou e nos sustenta. E a gente continua firme. Foi difícil, mas passou. Né? A gente conseguiu, acho que a gente conseguiu se sair bem nessa situação toda, né? Boa. Fez muito bem. Sim. Foi uma coisa que aconteceu, que acabou sendo, né, de alguma forma foi bom, a gente se aproximou muito mais também, nós crescemos muito, né, como uma família ainda que um pouco desmantelada naquele momento, né, porque estava faltando uma peça ali, mas foi algo que a gente
conseguiu passar junto. Eu acho que nós passamos juntos por isso, e vocês firmes, né? Tanto você quanto Sofia, se mantiveram firmes, se mantiveram com o Senhor, e até hoje a gente está junto aí. Eu acho que para mim, pensando, foi esse. Uau. Glória a Deus, né? Pronto. Então, eu tava perguntando, porque assim, eu tava aqui ouvindo, amiga, o seu relato aí, me emocionando, claro, né? E eu perguntei se. Porque a pergunta dele foi tão interessante, né? Qual foi o dia mais difícil? Porque a gente também poderia responder como mãe num todo, né? Porque nós somos mães de dois, né, amiga? A Mi tem a Sofia também, além do Davi, e eu tenho o Gabriel, além do Gui, né? Então, também vale a gente responder assim, como um todo, ou tem que ser especificamente sobre vocês? Me digam aí. Pode? Ah, Pode Eu, no ser. caso, respondi como um todo, Pode né? ser, É, pode o ser seu como acabou- tudo. é. Pode ser como um todo. Então, Pode. se surgir, eu posso. Tá bom, tá certo. Que mais? Manda aí, vamos. Tá. Qual o maior ensinamento de fé que a senhora quer que eu leve pra vida toda? Que pra gente Cara. andar em retidão nos caminhos do Senhor, como eu te falei aqui antes, a gente precisa ter a obediência a Ele nos nossos corações. E a gente só tem essa obediência quando a gente entende verdadeiramente quem é Jesus, né? Aquele Jesus que se entregou por nós na cruz, que nos ama de forma imensurável. Quando a gente entende esse amor, a gente entende que a obediência não é um sacrifício, né? Que a obediência é uma gratidão por tudo que Ele já fez por nós. Então, se eu pudesse, filho, te dar aqui um ensinamento para a sua vida, é que você seja um homem obediente e todas as coisas na sua vida cooperarão para o seu bem. Amém. Amém, amém. Amém. Pois é. E aí? E agora, se hoje fosse a última vez que a gente estivesse junto, assim, como mãe e filho, o que você gostaria que eu nunca esquecesse? Eita, Jesus. Ainda bem que essa não veio para mim, amigo. A última vez junto como mãe e filho. Tipo assim, morreu? Meu Deus do Coisa céu. difícil de a Se- gente pensar, Como gente. assim? A última... Como é? Repete, desculpa, vai lá. Se hoje, hoje- fosse nossa última vez juntos, assim, como mãe e filho e tal, juntos em geral, Uhum. o que você gostaria, algum ensinamento que você gostaria que eu nunca esquecesse? Que você nunca esquecesse. Que... Nossa... Eu gostaria que você lembrasse sempre de todos os momentos que a gente viveu juntos como mãe e filho, como cúmplices, como amigos, momentos de estarmos juntos conversando, momentos de deitarmos juntos para assistir um filme, comer uma pipoca, de fazer massagem, que a gente adora, né? Um fazer massagem no outro. Às vezes a gente vai dormir e eu só escuto meu celular, pililim lá. Ele, mamãe, rola uma massagem hoje? Eu acho que de ensinamento é essa cumplicidade, que você possa ser com os seus filhos cúmplices como nós somos hoje, que como a gente sempre foi, de um lutar pelo outro, de um cuidar do outro, de um ter carinho com o outro. Eu acho que essa é algo que eu sempre prezei muito no meu relacionamento com você, com Sofia, como mãe, como filhos. Não é uma amizade porque é diferente. Mãe e filho não são amigos, apesar de sermos amigos, né? É diferente a amizade, mas a questão da cumplicidade mesmo, da confiança, do nos amarmos mesmo, de nos defendermos, de sermos família e sabermos que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, sempre foi regado à oração. Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, tanto que quando falei agora há pouco do momento mais difícil que foi o divórcio, você deve lembrar que no dia eu falei assim, vamos orar antes de falar qualquer coisa. Todas as vezes que tem alguma coisa, alguma situação difícil, vamos orar antes de conversar, porque a gente pede que o Espírito Santo esteja junto. Então, se algum ensinamento eu puder ter passado, que seja isso, que o Senhor tem que estar sempre à frente de tudo. Nos momentos difíceis, nos momentos de gratidão, nos momentos que não parecem difíceis, que parecem fáceis, nos momentos à mesa, nos momentos quando a gente tem condição de sair para comer em algum lugar fora ou para viajar, que a gente lembre que foi o Senhor que nos deu essa bênção, essa graça. Então, assim, se fosse algo para dizer assim, lembre sempre disso, é que eu ensinei para você esse caminho. E a Bíblia fala, né?
Provérbios, não sei se, não lembro se é 22, ensina teu filho no caminho que deve andar e até que ele seja grande não se desviará dele, né? Até que seja adulto não se desviará dele, eu não me lembro o endereço, mas é Provérbios. Então, para mim, se essa for a lembrança, entende, para você, olha, minha mãe me deixou esse legado de eu andar com Cristo, de eu saber que quando eu tenho Cristo, todas as outras coisas vão cooperar para o meu bem, porque a Bíblia fala isso, né? E se fosse o último dia, por exemplo, do que eu aprenderia com você, seria também a mesma coisa, de que colocar Cristo, porque eu vejo você fazendo isso. Eu vejo você buscando a Cristo, eu vejo você liderando, eu vejo você orando, eu vejo você fazendo devocional, eu vejo você nessa busca por Cristo, nos erros e nos acertos, porque você não acerta todas, assim como eu também não acerto todas. E não tem como, nós somos falhos, somos humanos. Mas quando a gente coloca Deus acima, e quando eu falo Deus, eu falo do relacionamento mesmo com Deus, né? Porque muitas vezes nós gostamos de servir, somos servos. Davi também puxou muito a mim nesse ponto, gosta muito também de servir nas coisas. A gente tem que entender que o servir faz parte do reino de Deus. Mas se eu não tiver intimidade com Cristo, eu só estou trabalhando. Eu não estou realmente servindo, né? Eu só estou indo lá para ir, eu estou indo lá porque eu quero ganhar algo em troca, que isso não seja algo em troca, que não seja uma barganha, que eu não sirva a Deus porque eu quero algo em troca, mas que eu sirva porque eu o honro, porque eu o amo, porque ele fez algo diferente na minha vida, porque ele me resgatou, porque ele me deu a vida eterna, ele me deu a salvação. Então, para mim, o mais importante é isso. Se fosse o nosso último dia hoje, você pudesse levar algo, que fosse isso. Minha mãe me ensinou que andar com Cristo é a melhor saída. E eu creio que você vê isso também na minha vida. E eu acho que isso que é importante, se transparecer. Não ser o que você diz que você é, mas ser o que você mostra que você é. Que as pessoas possam olhar para você e vejam Cristo em você. Que elas olhem para mim, é o que eu peço sempre para o Senhor, que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim. Que eu possa falar como Cristo falaria. Porque por mim mesma eu sou ruim, eu sou humana, eu erro, eu peco, eu falo besteira, eu falo errado, eu acabo sendo... Todos nós, né? Não falando o que eu deveria fazer, como diz Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Não é assim? Então, que eu possa ter essa consciência. Então, eu acho que é isso, a questão do estar com o Senhor, do andar com o Senhor. Deixa eu te falar que essas perguntas aí meio que assustam, né? Mas isso vai acontecer, né, amiga? Porque assim, a gente levou meio que um susto aí. Mas, na verdade, vai ter um momento que eles vão realmente caminhar sem estar conosco, né? Distante, a gente não sabe o que o Senhor... A gente sabe, assim, os planos, né? Os sonhos que eles têm na cabecinha deles, na mente deles, né? Mas a gente não sabe o que o Senhor tem reservado, né? A gente confia que o Senhor tem reservado melhor para vocês. E se mas vai ter uma hora que vai fora, vamos fazer algo, vai ter uma hora que vai ter um rompimento, né? Vai ter uma hora que vai ter um rompimento, que vão ter as suas famílias, né? A gente não sabe se vai estudar aqui, se vai estudar fora, como vai ser. Então, na verdade, eles trouxeram uma reflexão que é importante para nós, para todas as mães que estão em casa. Eu sei que tem muitas mães aí que estão em fases diferentes da gente, né? Verdade. A gente está falando isso porque a gente ainda tem eles dentro das nossas casas, mas a gente sabe que tem mães aí que já tem, algumas que já são até avós, né? Verdade. Mães que já passaram por essa fase, já estão aí já na fase já do ninho vazio, né? Dos filhos que já saíram de casa, né? Mas nós ainda iremos passar, e questionamentos né? Então, diferentes também, né, Cá? Porque claro, alguns ainda têm filhos pequenininhos, são outros questionamentos. Exatamente. Algumas ainda estão nesse sonho de maternidade, né? Então, assim... Não, é o seguinte, você não vai casar, você não vai sair de casa, você vai ficar lá, vai ficar pra titio. Mentira, brincadeira. O meu vai. Vai Os casar, meus... vai me dar neto, né, filho? Não vai? Um time de futebol. Uau! Aí sim, Você sabe que eu posso falar? A gente pode falar mais um pouquinho agora? Uai, pode. Você sabe que o Guilherme já tem até nomes, né? Aí eu falo pra ele, filho, esses nomes ficam guardadinhos no seu coração, mas a esposa também tem que concordar. Então tem que esperar chegar quem é a prometida do Senhor, porque ela tem que concordar junto. Mas ele tem nomes já. Isso aí já até foi um tema que eu já debati com minha namorada também sobre isso. Olha, já estão conversando sobre amiga.
Tá Você vote mais 11. perto do que longe pra você. meu Pra Deus mim, do pra mim ainda tá um Pra pouquinho entrar, longe. pra entrar em um acordo é difícil. Ó. Por isso que tem que ter muitos, porque aí, né, É, Cada um você exatamente. escolhe o que ela tanto, não é? escolhe e vai dando tudo Mas certo. no fim, a mulher também sempre acaba tendo a preferência, né? Ó. Ah, Não, mas lá em aí, casa ó. sempre foi acordo, viu? Foi. Agora sim, ele sempre concordou com as minhas sugestões. É um acordo que ele sempre concorda com as É minhas um acordo sugestões. que a mulher fala. A o homem última, diz sim. a última É, palavra sempre é do homem, né? Sim, senhora. Sim, Sim, senhora. É isso, tem Ai, mais que perguntas Mas aí? isso realmente que você falou de realmente confiar em Deus é uma coisa que eu realmente levei pra minha vida. Lá em 2022, quando você tinha feito a cirurgia e tal, de tirar o útero, né? Que eu cheguei em casa 4 horas da manhã, depois do ensaio Teatro. do teatro que a gente ia apresentar lá no Freedom, que é uma peça que a gente faz lá num evento que tem da Rede Livre. Que o Gui também Que é a rede tava, dos né? adolescentes. Estavam os dois, né? Não, em 2022 eu não tava, não. Eu fui Ah, no outro. outro ano. Ah, Depois disso, assim que eu cheguei em casa, 4 horas da manhã, tive lá, tava tendo complicações, tava até sangrando, né? Aí já peguei na hora que eu cheguei em casa assim, que eu entrei no corredor, eu vi, eu já comecei a orar pra Deus, Deus, seja feita a tua vontade e guia, faça como do seu jeito, faça como seja, como o Senhor quiser. Depois disso, a gente foi pro hospital, saí de lá, já tava quase de manhã, e quando eu acordei de manhã, tava com a notícia de que não tinha sido nada, glória a tava Deus. sem nada lá já, e realmente foi uma coisa que minhas orações foram respondidas. Foi. Que realmente eu posso levar pra minha vida isso. E foi um Amém. milagre aquele dia. Foi um milagre, Amém. porque ele chegou em casa e ele viu uma cena, porque nesse dia eu tinha feito uma esterectomia e já fazia 15 dias e eu estava bem. Eu me lembro. Lembra, Você né? Eu estava compartilhou bem, eu comigo, estava super lembro. tranquila. E aí, de repente, eu acordei com sangramento. Quando ele chegou em casa, o quarto parecia que tinham matado um bicho lá dentro, de tanto sangue que tinha. E eu não estava entendendo, não tinha dor e sangue, 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 sangue. E aí eu lembro que ele colocou grupo. o Vander tava, meu marido estava na vigília, lá na capela, lá fora. Eu estava sozinha em casa, a Sofia dormindo. E eu ali, eu falei, gente, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele chegou, ele viu aquela cena. E eu me lembro que a primeira coisa que ele fez foi pro celular. Ele pediu pro grupo, né, pros amigos orarem. Ele falou, minha mãe não tá bem, eu não sei o que ele escreveu lá, mas ele disse, ó, orem por ela. E ele numa calma que é só dele, só Deus que deu, sabe, para me ajudar a me vestir, para colocar roupa, porque eu não conseguia me abaixar, porque eu estava operada e tal, para ele me ajudar, pra gente Limpar o poder sangue também, né? ele limpou o sangue em Ai, que mim e lindo. tudo. Ele foi assim, foi algo assim bem, sabe, foi um dia bem, e aí foi muito, muito, muito de Deus mesmo, que nós E é fomos pro quando hospital. mais o diabo tenta atacar, né? Tava eu Exatamente. no No teatro, Servindo, Vander na servindo. vigília. Exatamente. E aí eu aproveito o link também, né, para quem está em casa, nos acompanhando também, que esses dois servos lindos do Senhor estão conosco na igreja também. Nós somos da Cidade Viva, como você já conhece. Estamos aqui no nosso podcast Entre Amigas, mas nós temos um ministério de adolescentes na nossa igreja, Rede Livre. que é a Rede Livre, que é a Rede Livre. E você que está com adolescente em casa também, se quiser fazer parte, traz aí quais são os dias do culto, Guilherme? No Aeroclube a gente tem no sábado, 4 horas da tarde. Tem no Altiplano também, que são 7 horas, né? Às lá? 7. 7 lá. Altiplano às 7, acaba mais ou menos umas 9, depois disso tem um momento Por de aí. conexão. Mas no sábado também, na sexta, né? Não, Na sexta. sexta. Sexta-feira. Aqui em João Pessoa, no Altiplano No na Altiplano. sexta e no Aeroclube nos sábados. No sábado, 4 horas da às tarde, seis, até até mais ou menos umas 5h45, por aí. 6 horas. E depois disso também tem um momento de conexão. Conexão, onde os adolescentes também se fortalecem lá, né? Onde pode acontecer como essa situação aqui, né? Que o Davi pôde pedir ajuda ali para os amigos dele de conexão. E que bênção. Então, você que pode aí direcionar os seus filhos a estarem no caminho do Senhor. Com Isso é muito certeza. importante, Nossa. né, amiga? Até mesmo muitas coisas que é uma ajuda mútua, né? Sim. Na conexão. Muitas vezes coisas que às vezes não se sente tão confortável em falar com os pais muitas vezes, né? Tem lá um amigo, não necessariamente só o líder, mas pode falar, que a gente chama do pastoreio mútuo, né?
não precisa necessariamente falar com um líder, mas fala com alguém que você tem confiança, que realmente essas pessoas estão ali para ajudar, realmente a crescer tanto como pessoa como servo de Deus. Viver verdade. conexão é uma bênção, né? É um pastoreio mútuo, né? É muito bom também, tudo em si, né? O culto, a pregação é algo destinado para o adolescente em si, né? Louvor, A conexão também, linguagem, né, a destinada para linguagem. vocês, né? E é muito bom viver a Rede Livre, né? A Rede Livre tem a missão de conduzir adolescentes a um relacionamento autêntico com Cristo, né? Um relacionamento verdadeiro. E a gente sempre tenta ser um ministério simples e irresistível, profundo em palavra e em adoração, a fim de que mais adolescentes possam alcançar Jesus ainda na adolescência, né? Uau, que lindo, né? Pra conseguir aproveitar, né? Viver a verdadeira liberdade, né? Que é em Cristo Jesus. Nós já tivemos a Rafa aqui no nosso podcast, né? Já. Que é a líder lá, junto com o Jacó, né? O pastor de vocês, o pastorzão Jacó lá. A Rafa, a esposa dele, já esteve aqui, né? Falando também sobre a Rede Livre, foi muito Verdade. especial, né? Foi. E que prazer hoje vocês estarem aqui. Não, mas eu não sou. Hoje eu sou Gente, eu convidada. tô amando. Esqueci que eu sou tô amando, convidada. mas eu quero falar uma coisa, eu quero Fala. finalizar só o testemunho. Eu vou voltar, porque as pessoas podem estar se perguntando, sim, mas aí o que aconteceu no final? Só para eu encerrar a questão, que eu fui para o hospital, Davi acabou voltando para casa, eu fiquei lá, a Wander Que chegou eu ia lá. apresentar já no outro dia, né? Porque o Davi teria apresentação, eu falei, não, filho, vai para casa descansar, tá tudo tranquilo. Quando eu passei no médico, eu fui fazer o exame, simplesmente ele não encontrou nada. Não tinha mais nada. Glória a Deus. Não tinha Glória a sangramento, Deus. não tinha nada, ele não encontrou absolutamente nada. Então a gente sabe que foi um milagre, porque só quem viu o estado que estava antes Sim. e chega lá e não ter nada, a gente sabe que foi Deus. Então a gente vê essa intervenção. Então, Uma como é lindo providência isso. A providência divina A para que o providência Davi divina. cumprisse o propósito dele ali no dia seguinte, né? Exatamente, ele teve o teatro e tudo mais, e eu achei tão bonita a explicação do Gui, do negócio, a frase toda do negócio da Rede Livre, porque nossa, eu falei, gente, eu preciso decorar uma... Inclusive você, mãe, que tem aí seu filho adolescente, dia 10 de maio agora vai ter o anúncio do nosso acampamento, que vai acontecer em já julho. tô sabendo disso aí, já chegou Então, todas as notícias aqui pra mim. Ele tá me avisando, viu? Bênção demais. Ele tá me avisando. Ai, eu esqueci de falar. Quem quiser, Eu esqueci de falar, eu também sirvo na Rede Livre, gente. Ah, Eu sou do Ministério do Controle, já tô Eu vou por entrar no dentro de controle tudo aí. também, eu quero entrar no Vamos, controle. amiga, porque é muito gostoso bom, né? servir para esses adolescentes lindos. Aí eu acho que eu vou estar lá com vocês Agora eu também. vou dizer Não uma como coisa. mãe, mas Toda como serva. Toda vez Como que eu tia do vou nessa controle. Rede Livre, A tia do controle. que eu escuto os louvores e que eu vejo, às vezes eu acompanho, às vezes Ai, eles é gostoso transmitem, demais. eu vejo a transmissão online, gente, como eu gosto, como é animado, como é gostoso. Eu não sou, não sou das quietinhas, né? Então, eu queria estar lá no meio pulando junto, né? Mas ia ficar estranho, né? Já pensou a pessoa aqui? Mas vale a pena, né? Vale a pena vale. trazer os filhos, convidar. E vocês convidam também, não convidam pessoas sim. Sim, pra vir e tudo mais? E o Uhum. pessoal, quando vem, gosta, não gosta? gosto. É uma coisa muito legal também nessa questão do acampamento, que eu falei até de se alguém, alguma mãe quiser levar. A maioria das pessoas da minha conexão se converteram no acampamento em 2023. Eita, glória. Eu não estava no quarto, mas eles todos foram de um quarto que ninguém era convertido. Só o líder estava lá, era Gaudêncio e Mateus na época, Mateus Alves. Os dois estavam lá sozinhos, sem saber o que fazer, porque todo mundo do quarto falava só de coisa de festa, bebida e tal. E aí no decorrer do acampamento, depois eles falaram, né, nas conexões também, eles foram percebendo e depois as conversas começaram a mudar realmente. Hoje em dia o meu líder de conexão era uma das pessoas que se converteu no acampamento. Que lindo. E realmente eu vejo a mudança de vida deles. Realmente o acampamento, essa experiência de ter realmente um encontro com Deus é muito boa. É muito Sim. bom. E é interessante porque o acampamento deles é voltado para a idade, né? Isso. Então tem dinâmicas, São quatro dias brincadeiras. que são divididos em quartos, que a gente chama de conexões, né? Que é o momento em que a gente tá lá junto, falando sobre testemunhos e tal, que daí a gente divide em quartos, que também tem 3 tribos, que além da comunhão com Deus, a gente também tem as brincadeiras, que é o fun time, que a gente chama. Que também tem várias dinâmicas, na época eu acho que foi
Orage, Gospel Gang e Thunder. Eu Foi. lembro. Foram as 3 tribos. A minha era Gospel Gang, eu fiquei em último lugar, eu fiquei A muito minha triste. também, a minha também. Vocês estiveram na mesma tribo? Sim, sim. Aí, Orage, que foi a dos meninos da minha conexão, eles ganharam. O Guino, até agora, a tribo dele não ganhou nada, né? Porque no ano passado foi a Flow, né? Gospel Gang 2023 e Flow no ano passado. Aí, ano passado eu ganhei. Engraçado é que eu Eu fico fui em da casa, Clau. amiga. Esse ano eu vou, porque eu vou servir, né? Mas eu fico em casa, amiga, e eu fico lá torcendo, e eles lá. E Eu fico lá acompanhando tudo eu também. fico acompanhando tudo, todos os stories, compartilhando com as outras amigas. Olha que lindo que tá acontecendo lá. E torcendo, né? Eu torci muito pela Flow da última vez. Muito. Até o anúncio aqui, eu ficava naquela torcida que fosse ele, mas não foi dessa vez. Eu não acreditei quando apareceu lá segundo lugar, velho. Fiquei muito... Foi. Meu Deus, passou perto. Mas falando sobre encontro com Jesus, quero fazer uma pergunta pra vocês duas. Como foi o encontro de vocês com Jesus? Ah, olha que interessante. Deixa eu começar, porque eu Claro. vou pegar o link de tudo. O meu foi no encontro de jovens. Vocês acreditam? Foi num acampamento de jovens, onde eu fui. Na verdade, assim, eu tenho certeza que o Senhor ele já tinha um chamado comigo, um propósito, claro, desde o ventre da minha mãe, mas ele já vinha me mostrando caminhos, assim, há algum tempo. Eu gostava muito dos louvores, eu sempre fui uma cristã católica, né? Então, assim, eu gostava de estar presente na igreja, de fazer parte ali de tudo que acontecia, de estar no meio dos jovens e tudo mais. E Deus tinha uma coisa uma ligação muito forte comigo no louvor. Eu sou a pessoa do louvor, eu só não louvo. Eu só não tô na banda da igreja, mas quem me conhece sabe que eu sou muito musical. Eu só não faço parte. Não é, filho? Pois Ele sabe. Eu só não faço parte da Eu banda da escuto, igreja. mas não canto. Porque Deus não me abençoou com a voz bonita para cantar. Ah, amiga, isso aí é só estudar, é só Não, fazer amiga, mas aula. aqui eu já fiz parte de coral. O meu Não, primeiro mas é ministério diferente, amiga. foi no coral e Fazer tudo aula mais. de Eu vi canto. que já não dava pra Eu mim. lembro do enfim. coral. Eu era bem Você pequenininho, eu lembra? lembro. Ah, o Guilherme era bebezinho e eu trazia ele pra cá e tudo mais, né? Na época do coral. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu sabia que o Senhor já tinha esse propósito, assim, ele já vinha me levando até esse caminho. E eu tava num período ali da minha juventude, eu tinha vindo já de São Paulo pra cá. Então, assim, pra mim era tudo muito novo, os amigos novos. Eu tava solteira na época, tinha passado por um relacionamento que não tinha dado certo, graças a Deus, eu tava solteira na época. E aí eu aceitava, olha ele olhando pra mim, eu aceitando muito convites de finais de semana dos amigos, né? Todo final de semana eu tinha alguma coisa para fazer. E aí eu trabalhava naquela época numa loja de um shopping e um amigo veio me fazer um convite e eu não sabia, gente, ao certo o que era. Ele falou assim, olha, vai ter um acampamento no final de semana, e eu te convido para ir. E eu, naquela época, já não tinha mais dinheiro, porque eu tinha ido para tantas festas já, para tantas farras na época. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para ir para esse acampamento. Eu vi lá, ele me mostrou qual era a inscrição, qual era o valor, eu falei, não tenho. Ele falou assim, olha, mas eu tenho uns irmãos, eu já fiquei com o pé atrás, que vão abençoar a sua vida com esse acampamento. Eu não conhecia a igreja, eu não conhecia nada. Vão abençoar a sua vida com esse acampamento. Eu falei, bom, como eu não tenho nada para fazer esse final de semana, eu estava de folga, eu falei, vou lá, né? Fui abençoada, vamos lá ver o que é, gente. Quando eu cheguei lá, eu fui tomada por uma atmosfera tão linda, tão maravilhosa daqueles irmãos. A gente se reuniu primeiro na igreja para pegar o ônibus e para ir até o local do acampamento. E quando eu cheguei lá de cara, que eu escutei aquele louvor, ali eu já fui, assim, resgatada pelo Senhor. E Ele transformou a minha vida a partir daquele acampamento. E foi trabalhando comigo durante os dias. Não foi assim de início, né? Durante os dias. E no último momento, ali, o último apelo, ali eu entreguei a minha vida para o Senhor. E eu nunca mais fui a mesma. E quando vocês falam tudo isso e eu trouxe a memória, eu acho que tudo se conectou aqui, né? A gente falando de acampamento, a gente falando de Rede Livre, e o meu momento aconteceu também em um acampamento. Não foi de adolescente, já foi de jovens, eu já era um pouquinho mais velha, mas esse dia ficou muito marcado na minha vida e na minha história. Para Uau. você, Mi. Eu não vou dizer assim que eu tive um dia específico. O meu foi assim, eu sempre digo que eu me converti de tão chata. De chata que eu era. Porque eu era católica
E eu sou muito intensa em tudo que eu faço, então eu era uma católica praticante mesmo. Eu era aquela católica que eu frequentava a missa, eu era do coral da igreja, eu tocava o sino, eu ajudava a fazer as coisas Sempre no foi dia essa antes. Milene, né, sanguínea. Sempre fui assim, de ir lá e fazer, eu tinha que estar fazendo algo. Eu fui catequista, só que eu sentia falta de algo. E quando, nessa época, eu morei em muitas cidades, meu pai mudava muito de cidade, então eu estava sempre mudando, vivia com novos amigos, novas igrejas, novas pessoas. Numa determinada fase, eu já estava formada e eu fui para Curitiba, para morar em Curitiba. E aí, em Curitiba, eu comecei a frequentar uma igreja católica próxima da casa que eu morava, mas eu comecei a ter uns questionamentos. E eu pegava a Bíblia e começava a perguntar algumas coisas e ninguém me respondia. Eu quero saber tal coisa, e as pessoas não me falavam. Você tem que falar com o padre sobre isso. Eu ia lá e não conseguia falar com o padre sobre isso. Naquele momento específico, eu não sei como é hoje. E o meu irmão, nessa época, já tinha aceitado Jesus, já estava andando com Jesus, meu irmão, que é o meu irmão do meio, eu sou a mais velha, de 3. E ele me deu uma Bíblia de presente. Ele me deu uma Bíblia em dezembro de 99, de presente de Natal. E essa Bíblia, 99, olha só. Ele me deu essa Bíblia. Eu sou péssima com datas, E eu anos, tenho assim. cada data na minha mente com Eu não relação a tenho. essas coisas. Foi do dia do Natal, 25 de dezembro de 99. E eu passei um ano questionando essa Bíblia. Eu pegava, não que eu não tivesse uma Bíblia, eu já tinha Bíblia, né, tal, da católica, tudo, mas ele me deu, eu vou ler essa. E eu peguei e comecei a ler a Bíblia. Tem essa Bíblia guardada. Aliás, eu levei no último retiro e mostrei lá, né, pro pessoal, porque eu falei um pouquinho sobre isso. E aí, eu comecei a não entender, queria saber as coisas e eu perguntava para ele. Eu ligava para ele, naquela época não tinha WhatsApp, né? Eu ligava, como é que é tal coisa? Onde é que está escrito isso? Ah, em tal lugar. Aí alguma amiga me chamava para ir na igreja, eu ia para conhecer. Eu fui em várias igrejas para conhecer. E próximo à casa que eu morava, tinha uma igreja do Evangelho Quadrangular, bem pertinho da minha casa. E para mim era muito fácil de ir, porque ia perto, tipo uma quadra de casa próximo. E aí, às vezes, eu ia ali. Quando não tinha como ir para outra igreja, eu ia ali. Quando tinha, alguém passava, me pegava, dava carona, eu ia para outro canto. E eu comecei a questionar, mas e tal coisa? E tal coisa? Mas eu já era advogada, né? Então, o advogado já não gosta de questionar, né? Então, eu questionava tudo, sabe? Onde é que está escrito? Eu queria achar brecha na lei, sabe? Aquela coisa assim, onde é que está escrito? E aí foi, sabe? Aquela coisa foi indo, e isso foi um ano. Dia 27 de dezembro de 2000, um ano depois, eu tava passando o Natal, eu não sei porque eu fiquei aquele final de ano em Curitiba, não sei se eu tava de plantão no escritório, o que que era, eu sei que eu tive que ficar, e aí eu falei, poxa, eu tô sozinha aqui, eu acho que eu vou ali no culto. Fui lá na Quadrangular, que é lá perto de casa, falei, vou no culto lá. E naquele dia, foi o dia que eu senti a presença do Espírito Santo, e eu falei, poxa, é hoje que eu vou levantar minha mão aqui, né? E quando eu nunca tinha tido vontade, o pastor levar apelo, não sei o que, eu nunca dizia, não, tem que aceitar, né? Tá tudo tranquilo, né? Mas naquele dia eu sentia que tinha que ser aquilo. Aí naquele dia eu levantei a mão, aceitei Jesus, cheguei em casa, escrevi na minha Bíblia, né, a data, tudo bonitinho, e aí as coisas aconteceram muito rápido, porque daí eu ia pro final de semana para Santa Catarina, na casa dos meus pais, frequentava uma batista, aí lá em Curitiba eu ia na Quadrangular, mas eu também ia na comunidade cristã, porque os meus amigos iam, passavam lá em casa, me carregavam junto. Aquela fome, né? Aquela fome, porque daí né? você começa a querer saber Da tudo, palavra, quando de você não tudo. conhece, você É. quer saber, então eu comecei a participar, lá chamava de célula, né, que são as nossas conexões, comecei a participar de célula, eu queria saber mais, aí eu fiz encontro com Deus, que foi um retiro, aí eu fiz escola de liderança, eu comecei a estudar e comecei a buscar, e aí veio aquela sede, aquele negócio de saber mais, e já me batizei em fevereiro, aceitei Jesus em dezembro, em fevereiro já me batizei, e já foi assim, sabe, aquela coisa, eu quero, e nunca mais eu deixei. Foi algo assim, tem gente que se converte e fica naquela dança do vai e vem. Ah, eu vou, mas eu não sei. Ah, eu não sei. Eu não fui assim. Foi conversão mesmo. Foi aquela história do peixinho do The Chosen, sabe? Que fica aqueles peixinhos todo para um lado, de repente muda de cor e inverte. Eu sou um daqueles que muda de cor e inverte. Eu me converti de verdade. Glória a Deus. E a partir dali eu não quis mais nada que fosse errado. Então, conscientemente eu busco sempre fazer o certo. Mas como diz Paulo, eu quero fazer o certo, às vezes eu faço errado, quando eu vejo eu já fiz. Que somos falhos, Mas né, amiga? quando eu tenho a opção de decidir, de dizer aqui,
eu opto pelo que eu sei que está na escritura, né? E aí o que a palavra fala? É certo ou errado? Está na Bíblia? Não está na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Então eu busco muito. Amém. Então são aí 25 anos mais ou menos, né? 20 e tantos anos. 24 e E alguns meses, né? Davi é bom de matemática, viu? Já Eita, coisa contando os dias já, se boa. duvidar. E é isso, sempre seguindo ali, então foi essa questão. E daí sempre trabalhei em retiro, servi em retiro, sempre gostei muito, todo onde eu estava, onde eu mudei, que depois eu mudei de cidade também, vários... Até que, graças a Deus, veio parar aqui com a gente. Essa mulher aqui, multitarefas, que faz tudo. Glória a Deus. Meu Deus do céu, às vezes dispara, Milene, respira. Às vezes Deus dispara, Milene, respira. Mas é isso, foi assim. E queremos agradecer agora pela presença de vocês aqui. Ah, Queremos acabou. agradecer pela oportunidade de nos ter aqui, realmente, né? E queremos desejar para vocês aí Feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães. Deus Obrigada, Deus abençoe. abençoe.